sou a Rafa, para quem não me conhece. Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui. A gente está muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Para a gente, esse evento é muito especial, de poder receber o pessoal na nossa casa, literalmente, e trocar entre todos, ter essa conversa, uma coisa mais descontraída. Então, fiquem super à vontade. Estou muito feliz de ter aqui meu grande amigo, Renato Preter, Head de Relacionamentos da XP, e o Lisandro, CMO da XP. É um prazer ter vocês aqui. Muito feliz que deu certo. Foi difícil conseguir um espacinho na agenda desses dois aqui. Minha mãe, o problema dele. Nossa, não foi fácil. Então, fiquem à vontade. Acho que eles vão se apresentar um pouco no início. Depois a gente abre para pergunta também. Então, por favor, engajem. O Hernani vai participar, nosso CEO. Juliana, nossa Head Branding, e o Hernani vão participar também, trazendo um pouco aí da visão deles. Se quiser aí dar uma palavrinha só. Tem um livro do som, tá cheio de lugar aqui. Eu falo, o pessoal fica tímido. Não, mas a gente vai fazer uma coisa diferente aqui hoje. Eu e a Ju, a gente vai ficar aqui. Então a gente vai olhar para os dois, a gente vai conversar com os dois como se a gente estivesse conversando e a plateia vai olhar para eles. A gente está variando esse formato. Queria agradecer, tem muitos parceiros, amigos aqui que estão com a gente. Várias carinhas que já vieram em outros eventos. A gente tem tentado aproximar as pessoas do mercado aqui com conversas interessantes a partir de pessoas que a gente admira no mercado. Então a gente já teve Netflix aqui, a gente já teve o CEO do Rock in Rio aqui também, e hoje a gente tem uma das marcas mais icônicas aí do Brasil no momento. Deve estar feliz com o jogo hoje do João, então a gente estava assistindo aqui no escritório também. E a gente vai começar pedindo vocês para se apresentarem. Como é que vocês pararam na XP? Eu vou pegar o microfone de cá, eu e a Ju vamos ficar aqui e vai ser diferente desse jeito aí. Lisandro, muito obrigado. Preter, muito obrigado. E vamos que vamos. Bom, vou puxar por aqui. Obrigado, turma, pelo convite. Sobre o jogo do João, ele me mandou uma mensagem e falou: pô, o moleque jogou bem, né? Aí eu falei: cara, eu não assisti o jogo porque eu tava trabalhando. Então, para brincadeiras à parte, pessoal, pra gente é um orgulho super grande estar aqui no The News. Acho que é um canal que a gente gosta bastante, que a gente segue, que a gente acompanha e, sobretudo, a gente admira. Tá? Eu tenho 10 anos e meio de XP, então uma trajetória bastante longa. Eu costumo falar que eu estou entre os 60 colaboradores mais antigos da companhia. Então, é uma empresa que, bem ou mal, a gente ajudou a construir, a crescer, a disputar o mercado. Então, para a gente é motivo de muito orgulho estar na companhia. O que eu estou fazendo aqui hoje e como é que eu vim parar do lado deste cara? Até 2 anos atrás, eu não sabia o que era um out of home. E hoje eu estou numa cadeira dentro do marketing. Quando eu entrei na XP, há 10 anos atrás, eu entrei numa cadeira que era para fazer o relacionamento com os nossos recordes parceiros, os nossos assessores do B2B. E durante 5 ou 6 anos, a gente teve uma vida relativamente fácil. A gente não tinha grandes concorrentes nesse nosso mercado. E acontece que, em determinada ocasião, outros players começaram a entrar, a gente começou a ter uma concorrência muito feroz, a gente começou a ter uma disputa muito grande pelos nossos assessores, pelos escritórios, e bem ou mal, aquele negócio começou a mexer um pouco com o meu brilho. Eu sempre fui um cara comercial, eu sempre fui um cara de negócios, relacionamento. Eu falei: putz, a nossa relação com os nossos parceiros, elas não podem ser uma relação meramente contratual. Não pode ser um negócio que só money talks, alguma coisa nesse sentido. E naquele momento eu falei: eu vou me aventurar um pouco mais em ter uma relação mais profunda com esses parceiros. Então a gente começou a investir um pouco mais em eventos e em experiências, até que dado um momento, esse cara me chamou junto com o Guilherme e falou assim: Pet, chegou o momento da gente começar a fazer o que você está fazendo com o B2B a nível companhia. Aí eu virei para ele e falei: cara, eu não estou entendendo. Depois, Lisandro, sou o CMO da companhia, você está me chamando para ir para o marketing? Ele falou assim: pô, é isso mesmo. Eu falei: eu não topo. Ele falou assim: cara, como é que você não topa? Eu falei: Pisão. Eu falei: isso não era uma pergunta. Falei: nunca fiz uma pergunta. Eu falei assim: cara, não topo. Daí ele virou e falou assim: não. Primeiro que você já topou, então você vai vir, eu estou te comunicando que você vem. Mas... A frase é: na Austrália você já topou. Na Austrália você já trabalha. Você já trabalha comigo. Mas ele falou assim: mas por que você não topa? Ele falou: a cadeira é maior, o escopo é mais relevante. Eu falei: cara, porque eu não sou um cara de marketing. E eu, de novo, eu não sei o que é out of home. Eu fui aprender o que era out of home, porque na primeira reunião com o meu time, o pessoal falou: não, porque a gente tem uma campanha com OOH. Eu falei: cara, o que é OOH? E aí depois eu fui entender. Mas na ocasião eu falei assim: Lisandro, eu sou um cara de negócios.
E ele falou assim, cara, então deixa eu te contar minha história. Ele vai contar um pouquinho a história dele. Ele falou assim, eu também não sou um cara de marketing, eu sou um cara de negócios. E a forma como eu quero construir o nosso marketing é uma forma completamente diferente do que os outros bancos, do que os outros players, eles construíram. Então, eu acho que hoje vocês estão diante de duas pessoas que estão numa cadeira de marketing, mas que enxergam o marketing como uma cadeira de negócio. Bom, primeiro prazer a todos. Começando, esse negócio de começar com a parte pessoal, que eu sou uma pessoa que mistura muito o pessoal com o profissional. Tá? Inclusive, eu digo que eu sou um péssimo executivo e um excelente empreendedor. Tá? Então, basicamente, a minha forma de trabalhar, o cara sabe, é como empreendedor. Né? Então, tenho 2 filhos pequenos, separado com 2 filhos pequenos, paixão da minha vida. Eu tenho 2 paixões na minha vida. Meus filhos / minha família. E trabalhar, mas não por trabalhar. Trabalhar para gerar impacto e contar a história fora. Esse é o que me move. São as histórias. Tá? Eu brinco que eu sou o menos CMO do Brasil. Minha primeira cadeira de marketing foi de CMO da SP. Olha aí, agora você me bate marketing. Literalmente foi isso. Né? E como é que isso aconteceu? Por 8 anos, eu fui consultor da McKinsey, tá? Que fazia projetos de marketing e sales para os nossos clientes. Na época de seleção da FINS. Então, cada 3, 4 meses eu mudava de empresa, ia lá, olhava como vai estar fazendo, alocando capital, retorno, brand lift, depois, ficava analisando, ia para a próxima, e foram 8 anos disso. A primeira coisa que me fez sair disso é que, depois de muitos anos, você vê as pessoas olhando marketing, você questionar, dá para você falar, isso tá errado, sabe? Chega uma hora que começa a falar assim, pô, por que eu não vou lá e faço? Fácil eu ficar aqui com meu PowerPoint, meu Excel aqui, é bom pra caramba, fazendo análise, entregava aqui, ó, tá lá e faz. Ao mesmo tempo, eu acreditava no que eu tinha desenhado. Falei, caraca, eu acho que os caras fizessem, isso tá certo, tudo mais. Isso é os que eu soube pegar, né? Até que uma hora caiu um pouco uma ficha, assim, de eu... E na McKinsey tem um negócio, as pessoas são muito boas, o cliente usa fazer ajuda, né? Ficar soberbo, eu tô assim, pô, se a gente é bom desse jeito, vamos lá fazer. O famoso desktop play e roda. E joga, né? E aí, depois de 8 anos, eu saí da McKinsey. E eu, com um sócio, né, da McKinsey, ele me convidou, sendo nós dois, para trazer uma agência de marketing digital de performance para o Brasil, chamada Red Ventures. E essa empresa ela tinha 2 particularidades. A primeira, ela fazia marketing digital 100% risco. Tá? Se todo mundo conhece o modelo de agência, geralmente você, o cliente, é o dia do cliente, ele investe em mídia, tudo mais, você captura um percentual, o famoso BV de quanto ele gastou. Essa agência tem esse modelo diferente. Você, a agência, gasta o dinheiro e a gente faz um deal de revenue share do que você gerar com o seu dinheiro. Tá? Então é completamente diferente. Né? E eu lembro que na época, estou falando em 2015, quando a gente foi contar para o Guilherme desse modelo, o Guilherme ficou maravilhado. O cara falou, vocês vão variabilizar meu custo marketing. E eu te pago por abertura de conta, por teste, eu te pago por revenue share. Ela receita o cara deixar, você pega o pedaço. É isso. Pô, música. Né? Então, pô, entramos nesse contrato. O contrato era curioso, né? Porque você tinha um percentual da receita todos os meses por 36 meses. Né? Então, é um jogo de empilhar safras. M0, M1, M2, M3, né? E eu lembro até hoje, né, que no primeiro mês, pô, e lembra que para fazer o cliente eu gasto tudo na cabeça e capinha em 36 meses, né? Então você tem um vácuo baixo. Eu lembro que no primeiro mês, a gente gastou uns 400, 500 mil reais de marketing. E a minha primeira nota da primeira safra foi 47 mil reais. Só que eu ofereci lá, 47 mil reais. Assim, pode ser 450, 40. Pro segundo mês, eu gastei não, 400, 450, só que eu já estava bom rente, né? Já estava com boa safra. Terceiro mês, assim, 470, só qual for o número aí, já estava em 130, né? Bom, isso nem dizer que no M18, no M1, M2, eu era no M1 e M2, eu era um burro, você não fazer conta, no M18 eu era o filho da puta que tinha roubado a XP. Você fala, pô, gente, vai Excel, essa minha reação Excel, fórmula, você fica arrastado, pô, complicado, não. Só que o nosso modelo, ele tinha uma coisa muito curiosa, que era uma caixa preta. A gente não abria para XP, o que a gente fazia? Caixa preta, né? E a gente tinha um acordo transacional, que é eu gasto o meu dinheiro e abro as contas, entrego as contas para você, você gera receita nelas e a gente divide, de alguma forma, somos sócios da receita, né? Só que eu não ensinava nada.
E a operação, rapidamente, na vida sempre tem que sorte, tá? Sorte é sempre importante. Tá? Acho que tem muito trabalho, mas sorte tá junto. Né? A gente pegou a XP, em 2015, 20 de custódia, hoje tem 2 tris, né? Empresa super pequena. E no meio dessa história inteira, veio o Itaú e comprou a XP começou a se preparar para um IPO, a XP começou a crescer demais. Né? E a gente éramos, né, sócios dessa operação, né, no Revenue Share. Né? Só que eu brinco que deu tão certo que deu errado. Né? Pensa que eu tinha tomado muito risco, porque eu botei meu dinheiro na frente e cobrava um percentual da receita se ela viesse. Mas como veio, e veio muita receita, essa é a verdade, eu fiquei caro pra caramba. Né? Então, começou a gerar uma certa tensão, né, entre nós. Da XP, literalmente queria cortar a gente. Ao mesmo tempo, eu não falava o que eu fazia, então era uma caixa preta. Então, ficava aquele chove no molha. A gente ficou acho que uns 2, 3 anos nessa, até que no final, no meio de junho em junho de 18, né, o pessoal um dia falou, Alessandro, não dá mais, a gente queria um desconto. Ou você me dá um desconto, porque é muito caro, ou vou internalizar. Eu falei, cara, estou pensando em cobrar um aumento, na verdade. É verdade a história. Cara. Falei, putz, agora que você tocou no tema, cara, eu quero pedir um reajuste. Pô, você é louco. Então, separamos. Tá? Separamos, fomos tocar cada um as nossas vidas. E aí, o que aconteceu? Tá? E já conta até um pouco porque esse cara que está aqui do meu lado. Né? Quando eles internalizaram, 6 meses depois, mandaram todo mundo embora. Deu tudo errado. O CMO que estava na época é muito bom. Chama Fernando Vasconcelos. Muito bom, muito arrumado. Tá? Mas o time que ele criou, tá, não tinha a menor capacidade de tocar a operação do jeito que a gente tocava. Né? E, para mim, esse é o grande segredo da nossa operação. Tá? E não da nossa operação da Red Ventures, é da nossa operação aqui também. É sempre uma coisa. Sempre pessoas. Tá? O que aconteceu? Quando a gente montou, né, a Red Ventures, a gente opera marketing digital 100% no risco. Eu nunca tinha feito isso, meu sócio também não. A gente era 2 consultores da McKinsey. Falou, putz, vamos ao mercado encontrar pessoas. Quando a gente foi ao mercado, era uma tragédia o mercado. Eles tinham uma puta ideia de como fazer o negócio. E pior, eles achavam que tinham a ideia. Não é nem que o cara estava te enganando, porque eu ainda respeitava o cara. Se o cara estivesse me enganando, eu falei, o cara é bom, o cara está tentando enganar. O cara é liso. Não, o cara achava que estava fazendo a coisa certa. Então, a gente falou, cara, isso aqui não vai funcionar. Então, a gente mudou o modelo. A gente pegou, foi nas melhores escolas de negócios do Brasil, negócio, Itaim, Poli, GV, INSPER, nas melhores escolas. Tinha as palestras de consultoria, a gente entrava no meio, assim, entre a McKinsey, a BCG, sei lá. E eu falava, eu já trabalhei tá vendo esses caras que passaram agora? Eu fiquei 8 anos lá, isso aqui é o futuro, eles estão no passado. Tal. Aí convencemos surrealmente 200 pessoas a aplicar para o nosso processo seletivo. Tá? Que era bem simples. A primeira etapa era uma prova, um GMAT, quinta-feira, das 8 às 10 da noite, no meu escritório. O cara saía umas 10h30, 11 horas da noite, depois fazia um GMAT, né, já dando uma toada para onde o negócio está caminhando. Né? E aí tinha que fazer pelo menos 70% da prova. Os que faziam 70% da prova iam para uns rounds de entrevistas, as últimas 2 entrevistas eram comigo, com o Carlos, meu sócio, e era uma entrevista de McKinsey. Tá? E no final a gente contratou 3 moleques da Poli. Importamos um americano e falou, ensina marketing digital para ele. Aí o cara vai lá, meia hora depois ele... Mas no teste você só testou capacidade cognitiva do cara? De meta. Capacidade cognitiva. Lógica, fazer conta, só. Resolver problema, quebrar o problema. O case, depois você testa, né, o problem solving, quebrar o problema, só. Tá? Pegamos o americano, falou, ensina marketing digital para esse cara aqui. Aí o cara vai, aí ele volta, meia hora depois, falou, o cara não sabe nada. Sim, ele é um engenheiro elétrico. Ia ficar surpreso se ele soubesse, ia ser assustador se ele soubesse. Né? Não sei o quê. Volta, ensina. Bom, 3 meses depois, o moleque da Poli, você está viajando, cara. Esse final de semana eu estava lendo um negócio, tá? Devolvemos, né, o americano. E a gente começou a virar para os amigos desses 3 meninos que estavam com a gente e falou assim, quem é o melhor cara da sua turma? É o Renato Preter, mas ele está super bem lá na Tora. Chama ele para almoçar com a gente. Ele não vai ver. Chama o Renato. Pode chamar. Aí vinha o Renato, a gente convenceu ele a largar o emprego. E a gente convenceu 20 moleques, A-Talent, moleques foda, a largarem seus empregos para trabalharem não com marketing. É para trabalharem com ferramentas de marketing, com gestão de marketing, com lógica de marketing, com mindset de business. Tá? Eu sempre falo a mesma coisa. Eu não sou um cara de marketing. Eu estou marketing. É diferente. Né? E essa trajetória, né, quando a gente brigou com a XP, tudo mais, começou o meu namoro com a XP ficou flertando comigo por uns 2 anos, até que finalmente assisti uma oferta e fui ser CMO da XP.
né? E aí eu cheguei 5 anos atrás. E a agência continuou com seus sócios? Continuou com sócios. O Carlos, que é meu grande sócio, foi para os Estados Unidos, eu fui para a XP, eles continuaram lá com a agência deles. Tá? E aí talvez comece um pouco da nossa história aqui juntos, né? Que botaram na cadeira de CMO um cara com zero histórico de branding, zero. Outro dia eu estava no escritório, alguém falou, um cliente nosso, um parceiro nosso, falou, pô, Lissandro, o seu logo está desatualizado. Eu falei, caraca, eu passo aí todo dia, nunca reparei, cara. Né? Tipo, é literalmente isso. Tá? Literalmente isso. Agora, tá, quanto custou o logo? Eu sei, na vírgula. Na vírgula. Né? E aí, quando eu cheguei, foi um clash de culturas. Tá? Então, pô, de um lado, né, a turma ali que fala, meu, ele é um horror, ele não sabe nada, ele é um puta maluco, e eu, pô, me explica, não entendi, não faz sentido. Tem até uma passagem que eu gosto de falar, que é do Out of Home. Que quando eu cheguei, pô, a galera, não, tava um papo lá de mídia, tava começando a me inteirar um pouco das coisas. Eles escondiam um pouco as coisas de mim no começo. Até hoje eles escondem, né? Mas, e aí, pô, papo vai, papo vem, alguém falando, porque você está gastando 400 mil por mês de relógio. Alguém falou 400 mil? Eu falei, você falou. Não, eu falei, falou 400 mil. Né? 400 mil por semana? Eu falei, cara, 400 mil por semana é 1 milhão e 600 no mês. São 19 milhões e 200 no ano. São 20 milhões. Eu falei, pode cortar o relógio de rua. Mas você não pode fazer. Eu posso fazer o que eu quiser. Pode cortar. Não, pode cortar. Se der errado, a gente volta. Não Primeira medida como CMO. Corta. Mas ele não sabe nada. Eu sabia que ia dar errado. Ele não sabe nada. Aí eu falei, tá bom. Eu falei, seguinte. Aqui na esquina tem um relógio. A gente passa todos os dias, inclusive hoje. Quais marcas estão agora no relógio? Não sei. Você deve saber? Não impacta pra cacete? Não gera uma puta brand awareness, não convence todo mundo? Vamos lá. Choraram pra caramba. Fiz todo mundo falar nome, marcas, 12 marcas, tal, não sei o quê. Pô, quando eu fui lá, tipo, das 12 tinha uma marca. 11 não estavam lá. Falei, beleza. Voltei, venci. Né? Acabou a Out of Home. Então, foi um choque de cultura. Né? Ao mesmo tempo, e agora eu e esse cara aqui a gente vai começar a contar, falar, talvez então um pouco alguns detalhes, né? A gente tem muita lógica de negócio, muito thinking, muito processo, muito guardrail, a gente toma risco de uma forma muito, muito controlada. Né? O meu conceito para um time de marketing, né? Mas para um time de qualquer coisa, mas marketing é o que eu faço, né? Eu não consigo ensinar ninguém a ser inteligente ou não. Não consigo. Essa eu não consigo. Deve ter gente que consegue, eu não consigo. Eu não consigo ensinar ninguém a querer trabalhar duro ou não. É motivo um pouco, tá? Mas não ensinar mesmo, não. E as coisas são importantes para mim. Marketing eu consigo ensinar. Tá? Então, das 3 coisas, eu escolho a que é mais fácil, pelo menos para mim, que é ensinar marketing. Né? Se a pessoa tiver as outras 2, eu tenho certeza que ela vai aprender. Né? Então, esse é um pouco do mundo que a gente criou aqui com o Renato e eu aqui. Sensacional. Ainda bem que ele me pegou na fase que eu já estava na XP, eu não precisei passar por todas as provas, senão não estaria mentira. Então, mas dá um contexto de XP nesse momento que se entrou 5 anos para trás. Como é que estava, o que era a XP, para o pessoal entender um pouco assim de marca, o que vocês estavam fazendo? Bom. Vamos lá. 5 anos atrás, tá? Então, você falando em 2021, era no meio da pandemia. Quando eu entrei na XP, eu entendi porque a XP ficou 2 anos me convidando para trabalhar lá. Tá? Tinha virado uma grande agência de publicidade. Tá? E, para mim, tiveram momentos assim que foram marcantes, assim, de ter discussões do tipo assim, o filme não está indo bem, a propaganda não está indo bem. Né? Não está. Falei, gente, não está, não é uma pergunta. Né? Quer pegar, não, olha esse indicador às 3 da manhã, está bom. Não, só os indicadores todos, não está bem. Né? E aí eu ouvi coisas do tipo, sabe o que é, Alessandro? É que durante a pandemia, as cenas dos filmes, a gente teve que gravar em ambientes fechados. Se fossem ambientes abertos, ia dar outro tipo de amplitude. Era uma época que tinha uma campanha que, tinha um cara muito bacana, que era o maestro e tal. Eu falava, legal pra caramba, mas deixa eu ver só se eu entendi. Você está falando o seguinte, se em vez de gravar o maestro no teatro, eu tivesse gravado ele na praia, porrada. Não estou falando, tá bom, nas montanhas. Não, pode parar. Tipo, eu não acredito nisto. Né? E eu vinha de um lugar, como a McKinsey, depois como Red Ventures, cara que monta Excel, faz conta, e tem ROI, não tem o ócio criativo.
Não tem ócio criativo. Ócio criativo, quando você está trabalhando, você vai tendo criatividade aí. Né? Então, eram escolas, eram crenças muito diferentes. Né? Eu lembro que eu chegava com o time, ia conversar com alguma outra área, a pessoa do meu time abaixava e começava a anotar, falava, para de anotar, entende, pergunta. Esse cara está falando uma atrocidade, tipo, questiona. Né? Então, era muito maluco. Eu acho que era um mundo... Parece que a gente está falando de 20, 30 anos atrás. A gente está falando de 4, 5 anos atrás. Né? Eu sinto que o marketing está passando por um momento, por uma virada. Tá? Acho que muita gente não virou ainda, acho que algumas já estão começando a virar. Eu, particularmente, acho que a gente está bem na vanguarda, a gente é bem maluco nesse sentido. Acho que as coisas que a gente vai contar aqui vão mostrar um pouco disso. Né? Mas eu acho que o marketing está no divã. Tá? Assim, qual que é o papel? Né? O que funciona? A agência, a produtora, o comercial, quem vê TV, quem não vê? Onde você vai colocar seu dinheiro? Né? O out of home impacta alguém? Alguém viu o relógio e se convenceu? É lembrança de marca, não é? Né? Então, acho que está num divã. E aí, o que eu sempre faço? Eu sempre tento ter as pessoas mais inteligentes do meu lado. Por quê? No mundo de muita incerteza, no mundo onde você não sabe para onde as coisas vão, o que vai dar certo ou dar errado, você ter as pessoas mais inteligentes para conseguir tirar os coelhos da cartola e conseguir se adaptar a novos contextos vai gerar toda a diferença. Né? Que isso acho que é uma coisa que a McKinsey faz muito bem, que eu tento fazer lá na XP, e que eu acho que a maioria das pessoas fazem mal. No Brasil, e talvez no mundo, as pessoas recrutam com base no passado. Você já fez isso? Você já fez aquilo? Você já fez não sei o quê? Legal pra caralho. Não quer dizer que é bom, que você é bom, só quer dizer que você fez. Né? Eu, como consultor, eu ia lá, eu estava o préter lá, eu fiz um marco relatório ferroviário. Eu nunca andei de trem na minha vida, eu escrevi o marco relatório ferroviário que escrevi. Aí chega lá, ia falar com o préter, não, isso nunca trabalhou aqui há 20 anos. Caralho, não aprendeu em 20 anos, hein, meu? Cacete e tal. Né? Então, é muito maluco. Então, o que a gente tenta fazer, se você pegar uma pessoa muito inteligente, com vontade, ela aprende. Vai aprender marketing, aprende qualquer coisa. Tudo dá para aprender, com vontade e com uma certa capacidade. Então, é isso que a gente tenta construir. Assim, é um time... Hoje, eu acho que eu tenho o melhor time da Faria Lima. Assim, eu tenho convicção disso, assim, tá? Intelectualmente, de entrega, de cultura. A gente tem um baita num time. Vou pedir um aumento amanhã, hein? É isso. Mas aí, XP hoje, então, Renato, fala para a gente aí um pouco de... Cara, vamos lá. Acho que a tua pergunta é muito boa, porque quando a gente olha de 5 anos para cá, a gente já teve uma onda, que eu acho que foi uma onda de uma grande, talvez, revolução de mindset, principalmente dentro de casa, de arrumar a casa, mas, como o Lisandro bem colocou, agora eu acho que talvez a gente esteja partindo para uma segunda onda. Né? Tem até uma frase que o Lisa falou para um veículo de comunicação essa semana, que as marcas, na visão dele, cada vez mais elas vão se criarem, se destruírem através de redes sociais, de mídia, etc. Então, que é um bicho completamente diferente. Se a gente tivesse tendo esse mesmo papo há 5 anos atrás, o pessoal falou, cara, pô, esse cara está completamente louco. Então, daqui a pouco, eu acho que a gente pode explorar um pouquinho desse tema. Mas eu acho que, do meu lado, a gente, como XP, a gente, como uma instituição financeira, a gente pede para as pessoas, talvez, uma das coisas mais difíceis de se conseguir, que é a confiança. E acho que está todo mundo um pouco saturado do jeito tradicional de, talvez, o banqueiro, do gerente de banco, se relacionar com os clientes. Então, eu acho que muito do escopo que o Lisandro pede para mim, delega para mim, é como é que a gente consegue transferir para os nossos assessores, para os nossos banqueiros e sobretudo, para os nossos clientes, momentos de relacionamento, momentos de trocas e momentos de confiança entre ambas as partes. Então, eu estava até conversando um pouquinho mais cedo com a Ju, falei, putz, é muito louco, porque as pessoas elas querem se relacionar, as pessoas querem fazer negócio com aquelas pessoas que elas conhecem, com quem elas confiam, com quem elas acreditam. Então, grande parte hoje do meu escopo, e eu acho que é um pouco do que a gente veio falar aqui hoje, eu estou liderando toda a nossa frente de live marketing, como é que a gente consegue fazer, com pouco dinheiro, algumas experiências que são completamente marcantes, seja para os nossos assessores e sejam para os nossos clientes. Então, só um ponto, né? O que esse cara tem na mão, NFL, NBA, Aspen, Rio Open, João Fonseca, são os maiores atos que estão na mão desse cara aqui que
tem que fazer e gerar negócio a partir disso. Né, E, na verdade... Ele negociou a maioria deles. Acho que até alguns cases legais aqui para a gente contar de negociações, mas a gente sempre busca, obviamente, a gente tem uma conexão super grande com esportes, então a gente entende que o esporte conecta, que o esporte traduz muito sobre a nossa marca. Até tem uma passagem legal que o Lisandro sempre fala, e aí, se não me deixa mentir, quando ele aceitou o desafio de virar CMO da XP, ele sentou com o Guilherme e ele falou, putz, deixa eu tentar entender um pouco mais sobre marca. Né? Ele falou, Guilherme, que marca que te inspira? E aí disse que o Guilherme olhou para a cara dele. O Guilherme olhou para a cara dele e falou... ele falou, pô, inteligente que é, ele falou, cara, deixa eu ver para que lado que eu vou, né? Aí disse que o Guilherme falou assim, não tem nenhuma marca que me inspira. Daí ele falou, fudeu, né? Não sei nem por onde começar. Só que aí piorou depois. Daí o Guilherme falou assim, tem um símbolo. Daí ele falou, nossa, um símbolo. Ele falou, tá bom, qual que é o símbolo? Ele falou, o Ayrton Senna, quando ele ganhou uma prova, correndo no carro com a bandeira do Brasil. Ele falou, pô, legal. Então tem um ponto de partida aqui. Então, ele sabia que eu era argentino. Ele sabia que ele era argentino, ele falou, pô, beleza, mas... Sim, claro. Mas acho que aqui tem um belo de um ponto de partida do porquê do esporte. Eu acho que isso aqui conecta muito. A gente é uma empresa brasileira, a gente tem uma missão muito clara de devolver muito para o país através da educação financeira. Então, a gente, quando a gente consegue achar um atleta, como no caso o João Fonseca... Vocês descobriram ele antes, né? A gente, para ser sincero, a gente descobriu ele estava começando a hypar, né? A gente costuma brincar. Mas pegou bem rapidinho. A gente pegou rápido, mas se você perguntar para o Guilherme, ele vai te falar que o M&A mais difícil que ele disse ter feito, mas acho que passou muito por aqui, foi a gente conseguir assinar com o João Fonseca. Tinham 12 bancos atrás dele. Então foram 12 bancos. E a grande verdade, da mesma forma que a gente fez com o João, que a gente fez com o NFL, que a gente fez com o Rio Open, que a gente fez agora com o UTS, a gente certamente foi o banco que colocou, eu não vou falar menor, mas dentre as menores propostas financeiras na mesa pelo ativo. Só que a gente mostrou o que a gente queria fazer com o ativo. Então, no caso do João, quando a gente pega o João, e os últimos papos que a gente teve foi com o Crico, com a Roberta, que são os pais do João, a gente deixou muito claro que a gente estava muito mais preocupado naquele momento com a carreira do João do que simplesmente em gravar um comercial com a gente. Então, obviamente, no começo de namoro, tudo é bonito, tudo é fácil, mas com o tempo a gente conseguiu provar para eles que isso daqui é verdade, porque quanto melhor o João for, mais eu vou surfar essa onda. Então, para mim, é muito melhor que ele esteja agora jogando bem em Roland Garros do que ele ter aqui um espaço disponível para mim semana que vem para gravar um comercial para televisão, seja lá o que for. Então, todos os patrocínios que a gente entra, de novo, a gente não entra com as melhores propostas financeiras, mas a gente entra com a cabeça certa e acho que com muita fome. Então, a gente sempre escolhe poucos e bons ativos, que acabou... Hoje em dia não estão nem tão poucos, né? Acho que a gente está com bastante coisa... A gente tem bastante coisa no radar, mas como é que conecta com cada um dos nossos segmentos e como é que a gente vai explorar ele da melhor forma. E como é que... Vocês falaram do esporte, mas vocês filtraram também, não é qualquer esporte. Como é que é essa análise de visão de audiência para a XP? Vocês olham para qual público? Porque ficou muito grande, então você tem que falar com todo mundo, mas você tem que escolher um nicho também. Fala um pouco sobre essa distinção aí. Eu tenho que falar com a massa, mas eu tenho que falar também com ultra high. Como é que é? Legal. Posso começar aqui? Bom, vamos lá. Quando a gente começa, e eu gosto de separar talvez o nosso mundo e alguns mundos dos esportes, a gente hoje está com as duas principais ligas esportivas talvez do mundo, que é o patrocínio da NFL e o patrocínio da NBA. Então, aqui certamente foram oportunidades que a gente achou, mas, sobretudo, de como é que a gente consegue pegar a credencial dessas marcas e associar a nossa marca a elas. Então, para a gente é muito grande agora, a gente está nos playoffs da NBA e a gente vê a nossa marca estampada ali. Você fala, pô, uau! Só que, quando a gente pega, tanto no caso da NBA e agora, mais concreto, no caso da NFL, ser patrocinador por ser e simplesmente, talvez, massagear o nosso ego e a gente ver as credenciais, acho que a gente já passou dessa fase. A gente fala, putz, como é que, de fato, eu consigo trazer um impacto para o nosso negócio? E, de novo, eu vou trazer para a questão de experiência, para a questão de relacionamento, mas, sobretudo, para geração de negócio.
Porque o que eu quero no final do dia? Quando eu trago um jogo da NFL para o Brasil, eu quero abrir conta, eu quero emitir cartão, eu quero que o meu cliente mande mais dinheiro. Então, quando a gente fechou o patrocínio da NFL, na nossa cabeça já estava muito bem amarrado que, em dado momento, a NFL estava expandindo para outras localidades e o nosso pleito é fechado, desde que a gente traga um jogo para o Brasil. Foi que a gente foi até a Alemanha, a gente negociou o jogo, a gente trouxe o primeiro jogo para o Brasil. Quando a gente trouxe o primeiro jogo para o Brasil, a gente falou, putz, temos uma conta gigantesca agora, os valores aumentaram. Como é que a gente vai monetizar em cima disso? E aí a gente começou a fazer uma série de cálculos de quantas contas eu vou abrir, a pré-venda é minha, quantos cartões eu vou emitir, quanto o cliente vai mandar. E aí, no final do dia, ele chega no comitê executivo e ele fala assim, pessoal, eu trouxe a NFL, o patrocínio custou tanto, mas, na verdade, a gente lucrou tanto com o patrocínio. Então, até para tangibilizar o que o Renato falou, acho que é bem legal. Assim, estamos só com o marqueteiro aqui, viu? Então, não, por isso. Não, mas acho que é legal para vocês entenderem. Assim. A gente não patrocina nada. Ah, você quer vir aqui e meter seu logo? Não. Mentira, Renato? Eu falei... Quanto tempo atrás eu te falei isso? Não. Logo não. Não colocamos logo. Como é que a gente pensa sobre isso? Tá? Você imagina o seguinte, né? E eu vou pegar o exemplo aqui do que o Pretes falou. Tá? Quando a gente foi para Frankfurt negociar esse jogo, era o jogo de um banco, tá? Ele era o patrocinador master, era um banco alemão chamado DBK, em Frankfurt. Né? Então, para a gente era um baita benchmark, era um jogo internacional sendo patrocinado por um banco. Aí fomos lá entender a operação. Tal, e, basicamente, conversei com a turma lá, eles tinham convidado 40, 50 clientes e tinham o maior logo do estádio. Tá bom, legal, pá. Veio uma coisa ou outra, nada muito disruptivo. Quando chegou aqui, tá, a gente começou com as nossas pedidas. Né? Primeira pedida, falei, eu quero comprar o estádio inteiro. Cara, como isso? Falei, quero comprar todos os ingressos. Não, mas eu tenho que vender. Falei, não, eu quero comprar. Eu não quero de graça. Eu compro de você o estádio inteiro. Aí o cara, porra, Alessandro, mas são 45 mil lugares, vai custar, sei lá, 70 milhões de reais. Tá bom, eu compro. Aí os caras, pô, não, deixa eu ver, não sei. Aí o cara voltou e falou assim, não posso, é um jogo para o Brasil, não é um jogo para a XP. Eu já queria hackear e puxar ele para a XP. Né? O primeiro ponto aqui é que a gente tinha tanta convicção, né, que ia ter uma alta demanda, que eu estava disposto a tomar o risco. Tá? E isso veio de onde? Vocês olharam é McKinsey? Não, a gente... Tem uma coisa que parece commodity, não é, chamada bom senso. Tá? A gente vive numa cidade de São Paulo que qualquer show mequetrefe é sold out. Né? Qualquer coisa. Outro dia eu tenho uma irmã mais nova, ela me pediu faz uns 2 anos para ir no show do Rebeldes. Falei, fica tranquila, eu consigo tudo. Tal. Puta de um trabalho, eu consegui 2 ingressos do Rebelde numa quinta-feira à noite. Não, porque tem muita demanda, tudo é sold out. Tudo que é meio exclusivo era sold out. Então a gente tinha muita convicção que o negócio ia esgotar. A gente tinha certeza disso. Né? Então eu estava disposto a comprar todos os ingressos e ser dono do jogo. Não deixaram. Aí fomos para o ato contínuo, falar, putz, pré-venda. Eu já tinha ancorado, né, o padrão de uma pré-venda é 10% a 15%. Como eu já tinha ancorado 100% que eu queria, a gente negociou para cima, um valor acima. Eu falei, gente, eu queria 100%, 5% esquece, eu quero 100%. Mostra. E aí já ancoramos num lugar muito melhor. Tá? Por que a gente queria fazer isso? A gente queria anunciar, falar assim, você quer ir no jogo da NFL, primeiro jogo da NFL no Brasil, história, papapá. Se você tiver o cartão da XP, você tem uma janela exclusiva para você comprar ali. Né? E, como o Renato estava falando, a gente tem vários bolsos. Né? Tem um bolso de marketing, de branding, tem um bolso de aquisição de clientes, que usa CAC, custo de aquisição de cliente. Né? E um desses bolsos é para adquirir cartão. Então, o que acontece? Na hora que eu falo assim, vou emitir dezenas de milhares de cartão, eu pego o dinheiro do amigo do lado e falo, Renatão, arrumei o dinheiro aqui do Marcelo, que também é do nosso time, e falou, arrumei o dinheiro do Marcelo para pagar a conta. Marcelo, toma seus cartões. Legal. Renatão, acabamos de baixar aqui, 40%, 50%, né, o custo patrocínio. Aí, ato contínuo. A gente comprou, e aí nós compramos mesmo, não era pré-venda, 2 mil ingressos. O Renato comprou. Tá? Fomos lá no estádio, mapeamos, esse cara fabricou da cabeça dele. É mentira? Essa história é boa. Vou fazer um parênteses, só você já conta ela. Eu virei para o Lisandro e falei assim, Lisandro, ele tinha marcado tomar um café comigo, eu falei, eu não posso. Ele falou, por quê? Eu falei, eu vou fazer uma VT. Ele falou, cara, o que é VT? Eu falei, também descobri esse termo hoje, eu vou fazer uma visita técnica. Ele falou, mano, você tá louco, cara? Tipo, que visita técnica? Eu falei, cara, eu vou lá no Itaquerão.
Daí ele virou para mim e falou assim, cara... Ok, aí tudo bem. Ele falou, Tá liberado. ok, me traz uma camiseta, mas ele falou, cara, mas você já foi no estádio, o que você vai fazer? Eu falei, sei lá, cara, que a gente está patrocinando esse jogo, deixa eu ver qual que vai ser o negócio. E aí, pô, de novo, eu entrei com o time, com a agência, e o pessoal olhando a cor do estádio, não sei o que lá. Eu falei, pô, tem um espaço aqui para a gente fazer um negócio diferente. Eu falei, cara, porque vamos lá, se eu simplesmente pegar e virar para o meu cliente, eu comprei 2.000 ingressos, e mandar para casa de cada um, o cliente vai, no dia ele vai virar e falar, porra, o Renato é nota 10, legal. Cara, deu 2 dias, esse cara esqueceu. O que eu quero fazer? Eu quero plantar uma ciladinha para esse cara. Qual que é a ciladinha? O cara vai no jogo, só que quando ele chegar no jogo, tá o Renato do lado dele, né? Eu falo, pô, cara, que prazer você aqui, ó. Vou passar o dia inteiro aqui com você, o jogo, obviamente, pô, chavecando. No dia seguinte, eu vou mandar para o cara uma lâmina de um fundo, um produto, vou marcar uma nova reunião, vou lembrar ele de emitir o cartão, porque o cartão do banco que ele está não passou no estádio e por aí vai. Então, eu comecei a olhar ali no estádio e falei, olha, tem um espaço vazio ali. Eu falei para o pessoal da NFL, ó, eu vou comprar esse espaço. O cara, não, e é sempre o papo de sempre, não pode, porque está fechado. Eu falei, cara, mas está fechado, eu quero esse espaço. Daí eu falei assim, para a Liga, eu falei, ó, os 2.000 ingressos que eu comprei, eu preciso que sejam nesse setor. Daí o cara, por quê? Eu falei, ó, depois eu te explico, mas eu preciso que os... Eu falei, ó, eu quero que os 2.000 pessoas entrem nesse espaço. Ele falou, não pode. Eu falei, cara, mas tem uma porta, eu vou impulseirar os meus clientes. Não, se tiver pulseira, pode. Eu falei, então, beleza. Basicamente, fazendo uma história curta, uma história longa, uma história curta, a gente fabricou uma hospitalidade que não existia. Então, o que a gente fez? A gente contratou um buffet extremamente renomado, a gente chamou influenciadores, a gente chamou os nossos principais clientes, a gente colocou uma banda lá dentro, e a grande verdade, eu arrisco dizer com convicção, tem muita gente que também foi para o jogo porque estava hypado, nem sabia as regras do futebol americano e etc. Mas que 70% do nosso público ele ficou no camarote, de costas talvez para o jogo, vendo o jogo pela televisão, e não foram para as cadeiras. Porque a gente criou um ambiente extremamente intimista, um ambiente gostoso, e aquilo que eu falei, né, de relacionamento dos assessores, dos clientes. Obviamente, toda a nossa diretoria ali presente. Então, você andava, você conversava com o Lisandro, você conversava com o Guilherme, você conversava com o Mafra. Então, foi bem legal, né? E só para ficar claro, ele fabricou, a gente pegou cadeiras normais e ele fabricou área VIP. O ingresso passou a custar 6 vezes mais caro por causa de uma pulseira. Né? E, então, essa é a segunda alavanca. Então, a gente falou de pré-venda de cartão. A segunda, com 2.000 ingressos, gera negócio, gera mandato, emite cartão, emite uma porrada de coisa. E aí, por fim, vem a marca. E a marca é importante. Uma marca forte, ela gera negócios. Né? Mas, na hora que a gente faz a construção mental da alocação de capital, que esse é o meu trabalho, a alocação de capital, né, a gente gosta de colocar coisas tangíveis e materiais na frente, porque ela permite você fazer um assessment, fazer uma análise profunda e correta e fria, né, se aquilo faz sentido ou não faz. Né? Porque, às vezes, onde eu vejo esse pessoal enfiando os pés pelas mãos? Com o tal do Earn Media. Não, saiu no Jornal Nacional, a luva do cara tinha um XP aqui minúsculo, esses 8 segundos valem, na média, 37 mil reais. Eu falo, gente, você vai perder a audiência. Né? Eu falo até muito sobre honestidade intelectual. Eu falei, vamos ser honestos intelectualmente. Né? Então, eu vou lá, eu falo, a gente sempre igual, a gente tem um waterfall que eu falo, peguei dinheiro aqui, peguei dinheiro assado, isso aqui era patrocínio, eu paguei isso aqui tanto. E tem outras coisas que, earn media, outras coisas que eu nem vou colocar na conta aqui, mas que teve algum upside e tudo mais. Então, a gente está o tempo inteiro otimizando nossos investimentos com essa ótica. Putz, qual que é o retorno? Onde vai o meu dinheiro? O que eu falo que é muito sobre marketing? Não é sobre se é bom ou é ruim. Porque as pessoas falam, não, isso é bom, isso é ruim, não, acho uma boa ideia. A resposta à pergunta, na verdade, não é essa. A pergunta é se é melhor ou é pior. Porque, no fim do dia, eu tenho um orçamento finito. O meu é bem finito, inclusive, dado os meus competidores. Então, se eu ponho R$1 aqui, automaticamente eu não vou botar R$1 lá, porque eu não tenho mais, porque eu botei esse R$1 aqui. Né? Então, eu estou o tempo inteiro fazendo trade-offs do tipo assim, eu vou botar esse dinheiro. Teve coisas, ano passado, que a gente falou, vamos matar essa iniciativa. Aí você fala, eu vou fazer o quê com o dinheiro? Porque no Brasil você tem alguns problemas, né, de ativos. Você tem, primeiro, disponibilidade. Você, geralmente, o cara que está naquele ativo, ele tem um direito de renovação. Sabe? Pode abrir uma concorrência, você já tem uma leva vantagem com você de renovação. Você tem problema de preço. As coisas são caras pra caralho.
Muito caro, muito caro. Então, tem coisas que simplesmente elas são proibitivas por preço. Né? E muitas vezes a gente fica refém do nosso sucesso, né? Não, Aliás, na maioria das vezes. maioria das vezes, a gente, na renovação dos nossos contratos, sempre é uma tragédia, porque a gente investe tanto que o cara vai cobrar mais caro. Tá? Então, recentemente, a gente perdeu um patrocínio enorme, que a gente ficou 3 anos. Do ano 1 para o ano 4, que era o da renovação, o cara queria 4 vezes mais. Na verdade, tiveram 2. Teve um esportivo também, que foi o primeiro que a gente perdeu. Verdade. Bom, esse aí custou umas 8 vezes mais. Né? Então, é muito sobre isso. É o tempo inteiro pensando como é que a gente vai construir essa máquina. Obviamente, tem que ter engajamento e tudo mais, mas tem que ser monetável, tem que ser financeiro. A gente olha muito para isso. Né? Então, alocação de capital, esse é o trabalho. E aí, entrando um pouco em time, como você falou, para pensar nas pessoas aqui, como é que lida? Você quebra um pouco o paradigma do marqueteiro criativo, publicitário, etc. Como é que você lida com esse perfil no seu time e vice-versa? Como é que você recomendaria que as pessoas trabalhassem com um cara como você? Tá bom. Eu sou uma pessoa muito confiante, muito. Mas eu reconheço as coisas que eu não faço bem. Eu dei um exemplo para vocês agora há pouco, do logo, que eu nem percebi o logo. Né? Tipo, que fazia 2 anos que o logo estava lá, o logo antigo. Né? Então, tem coisas, né, para várias coisas, eu gosto de trazer gente complementar a mim. Tá? Que vai ter acessibilidade, que vai ter o tato, vai ter o requinte para tomar a decisão de branding, de marca, do logo. Para mim, falar esse azul, eu falo, gente, é tudo azul. Né? E eu até falo de propósito para nem me leve em consideração, porque com certeza vou estar falando por achismo, né? Porque a minha cadeira, a cadeira do Renato, tem muito achismo. Né? Todo mundo manja. O que menos manja de marketing na SP é Preto e eu. O resto, todo mundo manja mais que a gente. Né? Então, já sabendo um pouco disso, eu tenho muito claro assim, o que eu sei e o que eu não sei. Porque, bem ou mal, eu tendo a racionalizar muitas coisas, fazer conta e chegar em algum lugar sólido. É muito óbvio quando esse não é o caso. Olha, uma cor, um logo, eu falo, gente, sei lá. Né? O que a gente faz bastante, são testes. Né? Porque hoje em dia, cara, eu tenho um Infomoney, um portal. Né? O maior portal do mercado financeiro é nosso. 20 milhões de acessos mês. Eu testo qualquer coisa. Se eu quero ter 5 mil respostas, em um dia eu tenho 5 mil respostas. Vamos testar isso aqui, pum, você testa. Né? A gente até brinca, eu acho que vai ser esse, vai ser aquele, e geralmente a gente erra. Né? E você fala, cara, não fui eu, foi o cliente, o usuário que testou esse negócio. Então, tem uma mecânica. Para trabalhar comigo, agora, por ao contrário, o Renato pode até falar melhor que eu, apesar que a gente se dá muito bem, o Renato, é bem fácil ali, porque a gente pensa parecido. É você ter argumentos sólidos. Tá? Eu acho que tem coisas que dá para metrificar, mas tem muita coisa que dá para você ter uma ideia, uma boa inferência. Né? Acho que tem um bom racional, uma boa lógica por trás. Tá? Eu vou sempre perguntar por quê, no quarto por quê. Putz, a pessoa fraqueja, você fala, você não pensou por que suficiente sobre esse tema. Né? Então, acho que se é pautado em dados e pautado em alguma lógica minimamente consistente, eu acho que é fácil de trabalhar. Tá? E eu com esse cara, quando a gente já brigou, Renato, assim, por alguma coisa, fala assim, cara, a gente pode discutir uma coisa ou outra, mas, cara, é muito zero. Mas aqui, até respondendo agora pelo outro lado da cadeira, apesar de não parecer, ele tem esse jeitão, é muito simples trabalhar com o Lisandro. E eu acho que ele conseguiu montar um time, como ele bem colocou, mais forte da Faria Lima, talvez um dos times mais enxutos também da Faria Lima, drivado por uma única coisa, que é tudo que ele pede, é confiança. Putz, a gente se comporta como uma unidade de negócio, a gente se comporta, de fato, como sócios, a gente sabe qual que é a direção que a gente precisa ir, a gente sabe qual que as habilidades de cada um do time, quais são as fortalezas, quais são as fraquezas, e a gente terceiriza para aquele cara. Tem o Marcelo do nosso lado, que é o cara que ele manja de aquisição. Quando tem alguma coisa ali de aquisição, quando tem algum evento, falo, Marcelo, eu não tenho mais puta ideia de como é que eu vou fazer isso, cara. Me ajuda. E, da mesma forma, ele falou assim, cara, eu não sei nem como começar a introduzir uma conversa com o cliente. Eu não gosto de pessoas. Eu falo, não gosto de pessoas. Então, a gente troca muito isso. Então, eu acho que nas nossas reuniões semanais, o Lisandro ele preza muito por isso. Então, a gente pega quase com um papel em branco e a gente vai falando das nossas iniciativas e ele vai tentando orquestrar aonde cada parte ali se enquadra para a gente formar um grande quebra-cabeça. Excelente. E nessa linha que você tinha falado, do marketing está passando por esse divã. Fala mais sobre isso aí. O que está acontecendo na sua visão hoje? Tá bom. Eu olho para a minha cadeira hoje e 5 anos atrás, completamente diferente. Né?
Primeiro que o meu mundo era muito mais de performance driven, aquisição, revenue, conta, tudo mais, né? E o marketing, já se falava de digital, já tinha coisas de digital, tudo mais, mas era outra pegada. Eu lembro quando eu cheguei em 21, você está nas redes sociais, você dá um joinha para o comentário de alguém, assim, tipo, era isso, né? De uns 2, 3 anos para cá, tá? O mundo virou de ponta cabeça, tá? Assim, em plataformas, redes sociais, assim, virou uma maluquice. Daí vem minha célebre frase, né, que eu falo que as marcas serão construídas e destruídas nas redes sociais. Tenho certeza absoluta, né? Virou terra de ninguém. Ainda mais, é um lugar onde você é invisível. Eu falo o que eu quiser para você, na minha casa. Às vezes eu sou o WR432, você nem sabe quem é quem. Então, ele é meio covarde até, né? E tem uma frase, né, do cara que eu gosto, que é o Scott Galloway, que ele fala o seguinte, né, por uns 50, 60 anos, existia um modelo de publicidade no mundo. Ele era pautado na sexualidade. Era a mulher sem roupa, o cara sem roupa, era a loja da Abercrombie, os caras sem camisa, né, era o Marlboro, o cara fumando no deserto, aquele negócio meio sensual, tal, tudo mais. Isso perdurou nos anos 50, 60 até 2000, 2010, até que surgiu uma coisa que superou, que é o ódio e o hate das redes sociais. Tá? Isso ele conseguiu transcender, levou isso para um outro lugar, né? Hoje em dia, você olha, abre o Twitter e vê agora, é só uma tragédia, né? Tá todo mundo hating each other, né? Esse é um pouco do mantra. E aí, num cenário como esse, como é que você constrói uma marca? Como é que você constrói um banco que ninguém gosta de banco? Ninguém gosta de banco. Recentemente tinha a discussão lá de taxar os BBBs, Bet, bilionário e banco, né? Eu tenho 2, né? Eu tenho o bilionário e o banco, né? Então, como é que a gente faz isso, né? Então, o playbook mudou completamente, tá? Eu acho que mídia tradicional, televisão, tal, cada dia menos relevante, tá? Acho que ainda tem uma lembrança de marca. Eu não sei vocês, mas eu de verdade, a beleza aqui do meu mundo é que eu sou cliente eu sou público-alvo do meu próprio produto, né? A TV aberta, assim, tipo, esse ano eu não liguei. Eu vi um pouco alguma coisa com os meus filhos de streaming, mas é isso, né? Então, você está passando uma transformação muito grande, onde as mídias estão completamente diferentes, tá? O jeito de você operar. Acho que cada vez mais social influencers, cara, vai dominar a cena, principalmente pensando em influência, em capacidade de influenciar, né? Eu acho que cada vez mais sua capacidade de construir exércitos seus próprios e virar uma manada. Por exemplo, eu tenho 20 mil assessores. Como é que eu faço esses caras via WhatsApp, virar uma máquina? Então, eu tenho discussões de como é que eu crio um núcleo de conteúdo que abastece essas células e esse negócio se espalha. Porque, no limite, eu tenho 20 mil assessores. Se o cara mandar para 1.000 pessoas, são 20 milhões de pessoas, exatamente o público que eu preciso, sendo impactado, sem uma TV, sem um rádio, sem um outdoor, né? Obviamente, isso aqui é uma transição, tá? Eu acho que ela vem mais rápido do que a gente imagina. Eu acho que a AI vai acelerar para caramba esse tipo de adoção, esse tipo de ferramenta, né? E aí volto no ponto que eu falei agora há pouco, né? Num cenário como esse, de muita inovação, de muita coisa nova, você ter um time bom, que tira a coisa da cartola, você vai estar sempre à frente. Você vai ser um cara que vai estar no edge do negócio e os seus concorrentes vão ser followers. E, cara, tem algo que você tem introduzido que é muito forte, que é a questão do CPF ser maior que o CNPJ, né? Então, hoje, quando você pega uma marca, quando você pega, por exemplo, a XP é uma grande... uma instituição, né? Ela está ali, parece que está no Monte Olimpo, tá a XP lá. Mas quem são as pessoas por trás da XP? E não à toa, o Lisandro tem provocado muito os principais executivos da companhia cada vez mais darem as caras, vocês devem estar acompanhando. O Guilherme tem sido cada vez... O próprio Lisandro, eu comecei a ver soltinho recente, agora. eu não estava vindo. Faz seu jabá aí, ó. Quem não segue, @Lisandro, olha lá. Então, mas ele tem provocado isso, porque quando a gente pega o nosso mundo, e ele bem colocou, nosso tema é chato, né? O banco, em tese, ele é chato. Quem que gosta do banco? Mas quando você para ver quem são os CPFs por trás do banco, e você entende a história dessas pessoas, você entende os propósitos dessas pessoas, você entende o que elas comem, o que elas fazem, e etc., você fala, esse cara não é tão ruim assim, né? Conta a história do post das 8 vezes. Qual Que você ganhou 8 vezes assessoria. Conta aí, essa é boa. Boa. Vamos lá. À luz do que o Renato está dizendo, né? Então, não existe CNPJ, existe CPF nas redes sociais, né? Então, cada vez mais sobre CPFs, que tem empatia e tudo mais.
Recentemente, a gente fez um teste interessante. A XP ganhou pela oitava vez seguida, invicta, importante, né, a melhor assessoria do Brasil. Tá? Então, a gente fez um teste. Pegamos a mesma informação, 8 vezes eleita, XP, 8 vezes eleita. Mesmo headline. Mesmo headline, igualzinho. Fizemos um post como XP, com Infomoney, né, um post no Infomoney falando da XP, e fizemos um post do Guilherme. Né, Benchimol falando com o Guilherme Santana, rede de canais. Falou, ganhamos a 8ª vez. Tal. Teve 60% de hates, que é o institucional. Tá? O outro, 3%. Com muito mais comentários positivos, apoiando, tudo mais. Mesma audiência, mesmo público, mesma matéria, mesmo headline. Né? Então, você vê como, de fato, cada vez mais, né, essa questão de dar a cara, ela vai ser importante. A gente estava discutindo com o pessoal que falou um negócio curioso. Falou que conteúdo é o novo inglês. Né? Assim, pensa num fisioterapeuta. Está se formando na faculdade, o cara aprende, obviamente, a parte técnica, aprende alguma coisa de administração para montar o consultório dele, legal. Vai conseguir cliente. Onde você vai? Né? Vai conseguir cliente? Vai na rua? Vai nas páginas amarelas? Não, hoje em dia é rede social. Inclusive, se eu perguntar o CRM do seu médico, você não sabe, mas talvez você sabe o arroba dele lá do Instagram, você sabe. Você passou o arroba para as pessoas. Né? Então, né, esse tipo de mudança ele já vai acontecer. Tá? Hoje, no Brasil, você tem 10 a 11 milhões de estudantes de universidades e 20 milhões de creators. Já tem mais creators, até o dobro. Né? Para não falar das crianças, dos meus filhos, tudo mais que querem ser creators. Então, o mundo está indo para o caminho de rede social, o caminho de CPF. Tá? Então, cada vez mais as pessoas querem se conectar com pessoas, não com a máquina. Então, acho que quem conseguir transcender, a gente está tentando, tá? Da nossa maneira, mas quem conseguir entender isso e transcender isso, vai estar passos largos na frente dos outros. Tá? Então, essa é um pouco da nossa tentativa. Lisandro, você falou muito sobre confiança, né? E, por um lado, a gente vê cada vez mais gente postando conteúdo e você fala sobre o hate, mas, do outro, também você busca criar personas, né, que vão dar as caras. Como é que a gente consegue entender em quem que a gente confia, com tanta gente postando conteúdo por aí, com tanto CPF sendo trabalhado no mercado? Quais as características que a gente deveria estar olhando para ter essa sensação? Perfeito. Essa discussão é muito boa, né? A gente discute até com os reguladores, né? Porque hoje em dia qualquer um abre o Instagram e dá dica de investimentos e tudo mais, né? Aí sempre ouvindo uma pauta, inclusive até falei no nosso B2B Experience na semana passada, né, de criar algum tipo de selo, alguma coisa que você, quase que uma certificação. Eu brinco que no limite é o oficialzinho lá do Instagram, que é azulzinho, né? Alguma coisa assim que, o cara está em compliance com o Mambima, com a CVM, seja quem for. Obviamente, depende da indústria. Tá? Mas eu acho que está chegando num ponto em que isso vai ser necessário. Né? Porque ficou simples até demais. É legal, porque a gente pega o celular e todo mundo é influenciador, né? Mas, dependendo do que você fala, a pessoa tem dicas de remédio, né? De estética. Né? A pessoa, sei lá, pode morrer, dependendo do que fizer. Alguém pode quebrar, né? Dependendo se seguir uma determinada recomendação. Então, eu acho que a gente está aprendendo, e aí o mundo está aprendendo, a governar e a criar leis e regras num ambiente completamente novo. Esse é um grande desafio. Tá? Acho que é um grande desafio. E eu acho que quem vai vencer isso in the long run é um pouco quem conseguir fazer a melhor curadoria e ser, de fato, ser alguém crível. Né? É até curioso. Eu estava falando a gente estava discutindo muito com os veículos, com os grupos de mídia, e um deles, o Estadão, esse é um produto, olha que curioso. Tem um produto que a gente vai contratar, que é o seguinte. Ele tem uma célula que você dá um mandato. Eu falo, quero que você me diga se isso aqui é verdade ou é mentira. E em 24 horas, ele te dá um carimbo de fake ou verdadeiro. Verdadeiro ou fake. E ele fala assim, você não pode controlar. Eu vou dar fake ou verdadeiro. Então, olha o que você vai me pedir. Tá? Eu não vou mentir, não vou influenciar e tudo mais. Mas a gente está chegando num mundo onde tem tanta coisa fake, tanta coisa que parece que não é, que já estão criando serviços, né, para combater, e eu estou contratando esse serviço, porque amanhã falar, o Renato não sei o quê, fake, está aqui, by Estadão, não sei o que estou falando. Então, é um mundo completamente diferente que está se abrindo. Bom, vamos abrir para perguntas para a galera fazer? Deixando algumas antes. Eu tenho 2 perguntas, uma para cada, tentar juntar. A difícil é dele, né?
Talvez. Eu sou mais do universo de branding, né? Então, separando aqui. Acho que para essa questão de ativações, de patrocínios e parcerias, entender como que vocês têm as métricas de sucesso, né, e acompanham isso. Então, porque eu imagino, ok, tem os cartões vendidos, mas vocês mesmos trouxeram que tem esse olhar de construção. É um modelo de atribuição que vocês trabalham? Né? Por quanto tempo? Né? Qual a parte da jornada? E para o Lisandro, eu acompanhei o case ali da Red Venture, logo no começo, e eu lembro que casou muito com a estratégia de fazer campanhas de awareness da XP. Como que você relacionava esse impacto? Assim? Porque eu imagino que, ou não, que quando fazia a campanha lá com Luciano Huck, exato. Então, como que isso entrava nessa conta do branding, no fim, né? Tá bom. Deixa eu começar aqui, Pet, porque acho que junta tudo aqui, né? O meu mundo é de performance, tá? Dali que eu venho, assim. Eu fiquei 6 anos lá fazendo isso na Red Venture, os 4 com a XP de cliente. Cheguei na XP, também continua sendo meu mundo. Eu ampliei mais coisas, mas esse continua sendo meu mundo. Então, eu trabalho há bons 11 anos em aquisição de clientes, né? Brand Search, que é a busca que vem de brand, é a coisa mais valiosa que existe. Você tem uma hierarquia, né? Como é que funciona, né? A aquisição de clientes tem que ter uma hierarquia. O cream de la cream é o cara que vai na barra do Chrome e escreve xpi.com.br. Esse é o cream de la cream. Tá? Depois, é o cara que procura a minha marca. Né? O brand search pode ser num app, pode ser no Android, pode ser no Google de fato, tudo mais. Né? Depois você vem para buscas genéricas. Então, o cara procura tesouro direto, procura, sei lá, como investir, tal, tudo mais. Depois você vem para Meta, aí depois você vai vir para YouTube, e aí e so on. Tá? Então, nessa hierarquia, o LTV de um cliente brand-related, na média, ele é de 8 a 10 vezes maior do que o cara non-brand. Tá? Então, ele traz mais dinheiro, né? No meu caso, o capital que ele aloca é maior, o tempo que ele fica comigo é maior, né? E, então, esse cara, então, na hora que você faz um comparativo de quanto esse cara me deixou de LTV, que no fim do dia é a métrica que a gente usa para quantificar, né, de uma forma valor, ele é muito melhor. Tá? Então, uma marca forte, ela é fundamental, tá, para você ter um funil de aquisição saudável. Não existe negócio somente em paid media, sem orgânico, assim, não existe, não existe. Né? Ano passado, a gente teve um challenge, um desafio, e eu tinha que devolver o dinheiro para a companhia. Eu cortei a aquisição e deixei branding. Tá? Por quê? Porque a aquisição é um dial. Eu aumento e eu diminuo. Aumento e diminuo. E quando eu aumento, ele vem. Quando eu diminuo, ele vai. Branding, não. É o que você constrói consistentemente no tempo. Tá? Então, a gente está o tempo inteiro olhando a interação, né, de brand, né, e para mim a proxy talvez seja buscas pela marca, são o nosso brand search. Né? Então, indo para o mundo aqui um pouco do Renato, quando a gente faz ações, né, a gente depois acompanha, a gente faz 2 coisas, a gente acompanha os clientes, foram no evento e tudo mais, mas, obviamente, a NFL, a exposição da marca, porque está lá, para cima e para baixo, né? As próprias campanhas de cartões, para ter a pré-venda e tudo mais, elas impactam também o meu brand. Mas, em algum momento, eu espero que isso comece a aparecer num brand search, de alguma forma, e é aí que eu vou capturar valor. Tá? Porque uma coisa que eu sempre falo, não adianta fazer marca sem descer no funil. Você tem que ter marca, vai ter branding, vai ter consideração, vai ter purchase, vai ter loyalty, vai ter tudo. Tá? Mas é fundamental ter um brand search forte, do contrário, você não tem um funil de aquisição saudável. Mas, na prática, também, só complementando, acho que você precisa ter um CRM extremamente eficaz, porque em todos os nossos eventos, eu sei te falar, depois de 2 semanas, depois de 2 meses, depois de 2 anos, como é que foi o comportamento daquele cara. Então, isso daqui eu acho que é um alinhamento super grande que a gente faz com as áreas internas. E como é que a gente funciona na XP? Cada área ela tem a sua DRE. Então, quando eu faço um evento, como, por exemplo, a NFL, eu, como marketing, não é que eu chego ali no private e falo assim, olha, toma aqui 200 ingressos. Eu vendo para esse cara esses ingressos. Ele vende. Eu vendo para esse cara. Eu falo assim, olha, eu fui atrás, eu como marca, eu arrumei essa experiência, eu empacotei, eu vou deixar o teu cliente no melhor espaço do estádio, com a melhor alimentação. Eu vou te dar a experiência mais foda que você pode imaginar. Isso vai te custar X. Então, eu coloco o cara na dor junto comigo e eu falo assim, mas agora eu vou te ajudar. Agora a gente vai metrificar o comportamento desse cara. E, com o tempo, a gente vai entendendo, para cada um dos perfis, o que de fato mexe ponteiro com aquele cara.
e com base nisso a gente vai buscando novas iniciativas e eu vou alimentando as minhas mais diversas áreas de negócio. E pro cara é lindo, né? Porque ele põe 5 mil reais. Depois ele consegue metrificar, putz, trouxe dinheiro, não trouxe, a alocação é um para um. E até mais do que isso. Para o cara interno é lindo, e quando a gente pega os nossos escritórios parceiros, e a gente está falando, a gente tem aproximadamente 400, 450 CNPJs, que são escritórios que estão plugados hoje na XP, esses caras me ligam e falam assim, todo novembro, a turma começa a ter a discussão de budget, ele fala assim, cara, o que você vai armar aí esse ano? Eu falo assim, mas por quê? Ele falou assim, não, cara, porque eu construo meu budget pensando no que você vai fazer. Porque o escritório XPTO sozinho, eu não consigo a NFL, eu não consigo camarote, eu não consigo o Rio Open, eu não consigo nada disso. Então, o cara que é inteligente, e hoje, quando a gente vai fazer o nosso orçamento, eu já conto, eu falo assim, olha, eu tenho 450 escritórios, desse aqui eu vou pegar X milhões de reais, esse aqui é menor, eu consigo pegar X mil e etc. E barateia os ativos dele. Eu barateio meus ativos, e aí, basicamente, eu negocio tudo em escala. Então, eu sei para quem eu tenho para desovar, e essa é uma forma que a gente tem de, bem ou mal, fabricar dinheiro. Então, eu estou fazendo uma relação que é boa para todo mundo. É excelente para mim, como marca, é excelente para o meu parceiro que ele tem acesso, mas, sobretudo, para o cliente que vai ter uma experiência que ele jamais teria. A gente, por um tempo, discutia, vamos criar um fundo, e aí vou pegar X% e vou alocar. Nunca deu certo, nunca. Essa foi uma forma elegante da gente conseguir pegar o dinheiro do escritório, trazer para cá e fazer algo grande que beneficia o grupo como um todo e, no limite, a marca também. Não, e a grande verdade, se a gente desliga hoje essa nossa área, eu paro 450 markets. Porque o pessoal ele pode até ter o dinheiro na mão, mas ele não sabe como usar. E se ele usar, ele usa o dinheiro... Péssimo. Eu não vou te falar... É que na nossa cadeira é fácil falar que é péssimo, mas o cara ele fica refém Péssimo. fica muito limitado. Quem é o próximo? A gente tem algumas aqui também que a galera já mandou. A gente pode fazer uma delas, né? Essa aqui a gente já passou. Já. Do modelo de atribuição, vocês têm esse acompanhamento ali dessa jornada? Temos 100%. Inclusive, já testou vários, tá? O linear, last click, tudo mais. A gente tem visto cada vez mais uma discussão até de incrementalidade, tá? Hoje em dia a gente começa a trabalhar outros tipos já de modelos um pouco mais sofisticados. Você tem tantos touch points, você tem, né? E jornadas, inclusive, e eu tenho casos, jornadas muito longas. Se você pega, sei lá, se o cara vai comprar um consórcio, e tem gente que compra um consórcio, são 3 meses. Né? E aí você tem a emissão de um cartão, talvez são dias. Então, a gente tem trabalhado vários tipos de modelos e ele é um pouco o blend de todos. Tá? E é engraçado, porque eu já vi várias atribuições, não tem uma que é contundente, que você fala assim, putz, o linear foi assim, assim, assado. Né? Então, até por isso que a gente está trabalhando até um pouco mais esse conceito de incrementalidade para poder comparar todos os canais e entender não qual é o melhor canal, mas qual é o melhor mix que você consegue extrair. Né? No fim do dia, é muito sobre o mix. E até pela peculiaridade das coisas que a gente patrocina, que a gente investe. A gente estava, no começo do ano, em Aspen, a gente é patrocinador da montanha de Aspen, e a gente estava ali numa roda de discussão, eu, o Lisandro, o Guilherme e o Berenguer, que é o CEO do nosso banco de atacado, e a gente estava discutindo a continuidade do projeto ou não, e etc. E a gente começou a entrar bem nessa outra pauta. Putz, mas como é que a gente vai metrificar desses clientes aqui, etc., se isso faz sentido ou não faz? Foi aí que o Zé levantou a mão e falou assim, galera, eu preciso fechar um negócio aqui para isso tudo aqui se pagar. Então, tem relações que demoram. O Lisandro falou um produto de consórcio, talvez 2, 3 meses, mas tem clientes no private, tem operações que a gente leva 2, 3 anos. E aí isso é uma construção de relacionamento, mas quando esse negócio vem, ele paga toda essa nossa ativação. Aproveitando aqui, acho que o pessoal trouxe uma de Aspen, acho que vocês responderam, mas o marketing abre a porta e o relacionamento entra depois. Vocês dois trabalham sempre juntos. Como é que fecha a conta no seu caso? Porque relacionamento, você falou, o cara fecha um deal, mas às vezes tem que esperar. Como é que você mostra isso na empresa? Você insiste em quê? Você leva o cara, você leva ele para falar com o Guilherme? Como é que é isso? Boa. O que é uma área de relacionamento, vamos dizer assim? Boa. Esse ponto é bom, tá? É que, na verdade, a gente acaba distribuindo o nosso budget, que, como o Lisandro bem colocou, é bem finito, mas em algumas iniciativas. Então, os deals que a gente busca em Aspen,
eles são deals que provavelmente eles são mais difíceis de acontecer, eles são mais demorados, e da mesma diferente de um Rio Open, talvez eu tenha um negócio que seja mais quick win. Então, que a gente sabe que é um ativo de desejo do brasileiro, a gente sabe que tem um sold out muito rápido, a gente sabe que a emissão de cartão ela vai vir a zero de jogo, porque o cliente XP ele tem o direito à pré-venda, então é muito mais fácil dele comprar o ingresso. Então, a gente tenta muito trabalhar com esse mix do que talvez eu vou conseguir um resultado mais de curto e mais de longo prazo. Mas porque o cara que está em Aspen, ele consegue comprar quase toda a experiência, não? Então, mas é que, vamos lá, esse teu ponto é ótimo, tá? E ainda bem que você tocou nisso. Provavelmente, tudo que a gente faz, ou todos os ativos que a gente patrocina, um cliente ele pode demorar mais ou menos tempo, gastar um pouco mais ou um pouco menos, mas ele vai ter acesso. Então, dificilmente você vai pegar um cliente grande e esse cara não vai entrar num Rio Open. Dificilmente você vai pegar um cliente grande e esse cara não vai conseguir esquiar em Aspen, ou ir no jogo da NFL, por mais... Vamos lá, todo mundo aqui, pô, com dinheiro, com um pouquinho de acesso, se chegar no dia do jogo da NFL e você falar assim, eu quero ir no jogo, você vai dar os teus pulos, mas você vai entrar. É difícil você querer ir no negócio. Pega o show do Rebeldes. Putz, você gastou mais dinheiro, te deu um pouco mais de trabalho, mas você entrou. Eu não, minha irmã. O que a gente busca fazer, e obviamente a gente não consegue fazer para todos os clientes. Primeiro, para grande parte dos clientes, a gente tenta facilitar esse acesso, então, através da pré-venda e etc., são alguns mecanismos. Mas para o cliente mais afluente, para o nosso cliente target daquela determinada ação, a gente procura fazer o que a gente chama de Money Can't Buy Experience, ou de uma experiência que seja priceless. Então, por mais que esse cara ele tenha a condição de ir para o Rio Open, pô, legal, mas ele ir para o Rio Open e dentro do nosso espaço ele ter um talk muito parecido com esse, com o João Fonseca e com o Agassi, putz, é difícil. E aí, depois que ele saiu desse talk, ele vai estar andando, putz, vai estar o Guilherme ali parado para ele falar um pouquinho sobre empreendedorismo. E depois ele vai cruzar com o Lisander para dar umas dicas. Então, a gente vai fechando o cliente, e quando ele sai, by the way, teve um jogo de tênis. Ele foi para uma experiência que ela é muito maior e que ela transcende tudo isso. Então, voltando ainda para o exemplo de Aspen, em janeiro, né, nessa mesma viagem, o CEO da montanha convidou a gente para um jantar, ele levou a gente para a montanha mais bonita de Aspen, um baita de um almoço, etc. E tal. E a gente estava discutindo, ele falou assim, olha, pessoal, para o ano que vem, eu consigo um negócio aqui que ninguém conseguiu, a gente vai colocar o logo da XP no lift. A gente se olhou e ele falou, e ele vendeu como negócio de fato, putz, ele acreditava naquilo. A gente falou, cara, primeiro que todo mundo pega o lift, você coloca no bolso do casaco, você nunca mais olha para o lift. E aquilo vale uma semana. Eu falei, cara, mas isso para a gente tem valor zero. Ele falou, não, pô, mas todo mundo vai ver tua marca. A gente falou, cara, esquece a marca. Eu não estou preocupado com a marca. Eu estou preocupado que o meu cliente ele consiga acessar a montanha 1 hora antes. Eu quero que o meu cliente esquie com a neve virgem. Ele falou, pô, isso aí é impossível. Eu falei, não, por isso que a gente está conversando. O que a gente conseguiu fazer? Pô, 2 dias na temporada, os nossos clientes tiveram acesso a esquiar na First Ride. E outra coisa também, de mostrar marca. 7% das pessoas que estão em Aspen em janeiro são brasileiros. 93% não. E aí, de novo, em alocação de capital, pô, o custo per capita, né, do cara que eu quero impactar, talvez fica caro para caramba. É sempre essa discussão. Aproveitando para complementar, mas como é que você mostra para o seu CFO né, você monta um BP para fazer essas experiências? Como que você comprova que isso vai dar ROI no final do dia? Então, a discussão, o CFO, uma das pessoas mais próximas nossas, é o CFO. Tá? Não, e ele fala, cara, tem que vir chegar nos caras que fazem conta e entendem. Né? E com muita honestidade intelectual, sempre. Sempre. Que acho que o pessoal que aí acha que ganha credibilidade. Né? Então, todas essas contas que a gente faz, a gente monetiza. A gente vai lá e põe um Excel e fala, funcionou assim, assim, assado. Tem um componente de risco quando a gente começa um projeto. Sempre tem. Né? E o nosso combinado é o orçamento. Se eu ficar para fora, eu vou cobrir. Eu tenho orçamento aqui para isso. O ideal é não. O ideal é, pô, quanto mais a gente conseguir fazer no 0 a 0, menos dinheiro a gente gastar, melhor. Né? Mas tem, sim, um componente de risco. O que a gente faz, é muito por experiência nossa já, você consegue mensurar o tamanho do risco que você está tomando. Pô, pedir essa contrapartida. Essas duas eu sei que eu consigo. Essa terceira eu não sei, tá bom. Então, eu estou com 30% aqui no risco, assumindo que elas são simétricas. Estou com 30% aqui no risco, mas pode ser que dê certo. Né? Então, esse tipo de coisa, pô, a gente faz o tempo inteiro. Até porque, né, eu sempre falo isso,
O nosso trabalho é testar coisa pra caramba e fazer coisas diferentes. Se você nunca erra, você não está testando o suficiente. Pode ter certeza. Tá? Obviamente, você tem que ter o way out, tem que conseguir sair, conseguir parar, tem que controlar o risco que você está tomando. Mas se você não testar o suficiente, você não errar o suficiente, quer dizer que você não está testando o suficiente. E aqui eu acho que o Lisandro foi perfeito na colocação. Você precisa ter stop curto. Então, recentemente, a gente patrocinou uma ação onde a gente tinha uma cabeça de fazer um negócio muito maior do que, de fato, a gente fez. Por quê? Porque a gente foi testando a água, a gente falou, cara, o apelo que a gente achava que ia ter para isso não é tão grande, em vez de fazer determinada ação, eu vou fazer uma fração disso que já vai ser extremamente suficiente. Pô, é muito mais inteligente isso, eu levantar a mão e falar assim, galera, putz, esse tiro aqui talvez foi água, só que um tiro que a gente acerta, putz, valeu tudo. Expert hoje é muito relevante para branding ainda ou já foi mais? Cara, vamos lá, acho que o Lisandro pode falar até melhor do que eu. Acho que a Expert ela constrói muito para a marca da XP, para a solidez e etc. Mas já faz bastante tempo que, pelo menos, eu não enxergo mais a Expert como um evento da XP. A Expert ela passou a ser um marco, ela passou a ser um calendário do mercado financeiro, da agenda da Faria Lima no ano. Então, obviamente, a gente, como provedor do evento, a gente consegue beber muito disso. Acho que, em termos de awareness, com certeza, e isso aqui tem uma proposta de valor bastante grande. De novo, na linha das experiências, a gente busca trazer para os nossos clientes. Eu acho que é muito difícil alguém entrar na Expert pela primeira vez e não sair completamente impactado. Sempre se fala, cara, uau, né? O que está acontecendo? E ele me provoca muito disso. Ele fala, puta, cara, ter o maior festival de investimentos do mundo, a gente já conseguiu faz tempo. Isso daqui já virou BAU. Como é que a gente faz com que esse festival ele se diferencie a cada ano? Putz, nos últimos 12 meses, eu fui para 4, 5 países diferentes para ver o que tem de mais inovador, o que tem de mais disruptivo no mundo. Então, esse ano, na Expert, vocês vão enxergar uma série de ações, uma série de experiências completamente novas que fogem do tradicional, porque a gente está testando um modelo diferente de se relacionar. A gente sempre cai na mesma discussão, né? Ele fala assim, cara, é muito louco, o homem já foi para a Lua, mas hoje, quando você vai numa feira de negócio, ela é sempre a mesma, né? Você tem uma barraquinha, você tem um cara com a lâmina de fundo e o chocolate Lindt vermelhinho ali na cestinha. Acabou, é isso. E a fila para pegar o brinde. E a fila para pegar o brinde. Ele falou, cara, como é que a gente foge disso? E aí, toda feira que você vai, eu falei assim, isso aí é só no Brasil. Aí a gente foi nos Estados Unidos, pô, era assim. A gente foi no Canadá, era igual. A gente foi para Madrid, era igual. Daí a gente resolveu esse ano, a gente foi para uma feira na Finlândia. Puta, a gente achou um negócio diferente. A gente achou uma sala imersiva. Ele falou, cara, o que é uma... E eu vou falar, vocês podem não acreditar, mas tem fotos aí, vocês podem pesquisar. O pessoal tinha uma sauna, o pessoal faz sauna lá. E aí, uma das experiências que você bucava um horário na sauna e você fazia talks parecidos como esse, obviamente, num espaço menor, só que você fazia reuniões na sauna. Então, era uma experiência imersiva que esse cara tinha. Eu falei, pô, se eu falar que eu vou fazer uma sauna, os caras vão me mandar embora. Mas, putz, será que eu não posso fazer uma degustação de vinhos dentro da Expo? Então, esse ano, a gente vai entrar com algumas coisas diferentes. Putz, como é que dentro de um ambiente que é altamente populado por palestras, pelos stands, pelaquela questão tradicional, eu não consigo trazer um negócio um pouco mais disruptivo? Então, a gente está sempre atento a essas novas tendências. Muito bom. Bom, a gente está caminhando para os finalmente aqui. Eu queria deixar uma última para os dois, ouvir dos dois. Como é que vocês começariam marca hoje do zero? A minha vai ser fácil. Então, começa. Posso começar? Pode. Do lado desse cara aqui. Eu acho que não, é brincadeiras à parte, mas encarando marca, de fato, como negócio. Eu acho que isso daqui é algo que pode parecer extremamente trivial, mas é zero. O modo que a gente opera a nossa máquina é completamente diferente. Eu não estou falando que a gente é melhor nem pior do que outros bancos, do que outros players, mas a gente enxerga, de fato, o marketing como, talvez, a principal instrumento de geração de negócio. Então, eu acho que quando você entra de cabeça nisso e você entende e você começa a atribuir resultados, porque na minha cabeça, respondendo de novo a tua pergunta, quanto mais eu consigo atribuir resultado e eu passo a ser um frenético em relação a isso, é mais fácil eu defender as minhas loucuras e de pegar mais eventos e pegar mais experiências, porque senão fica tudo muito solto, né? Ah, não, mas e aí? O Rio Open foi legal? Pô, foi legal para burro. Não.
Cara, foi legal, porque aí, de novo, a gente abriu X contas, a gente ativou X cartões, X clientes apareceram por lá. Então, quando você começa a enxergar marca, marketing como negócio, certamente, para mim, esse é o futuro e por aí que eu começaria. Gostei dessa resposta, bem. Sendo muito honesto, eu gastaria R$0 em marketing, 0. Eu gastaria todo o meu dinheiro, todo o meu esforço e ter um produto ou ter algo realmente foda e distintivo. Hoje, com AI, com uma porrada de coisa, cara, essa para mim vai ser a propaganda. Assim, o que você vai se propor a fazer tem que ser assim, foda. Muito foda. Né? Eu sempre falo, a Apple não é boa de marketing, é boa de produto. Tá? Então, pô, a gente tem os escritórios nossos. O cara fica, pô, eu estou querendo patrocinar um clube. Qual é o problema quando você tem pouco dinheiro? É você queimar dinheiro. Patrocinei o meu clube de Taboão da Serra. Foda-se, gastou dinheiro. Passou, queimou. Não vale nada. Vale nada. É melhor você contratar um engenheiro de tech para desenvolver realmente algum feature único, alguma coisa única que vai te diferenciar. E aí as pessoas vão falar do seu produto e esse word of mouth vai te levar para outro lugar. Assim, porque quando você tem pouco dinheiro, você faz assim, não, o negócio desaparece. É diferente você falar assim, não, peraí, eu tenho 100 milhões de reais. Tá bom, a execução pode ser outra. Porque aí você pode ter outro tipo de pretensão, de dinâmica. Mas com pouco dinheiro, cara, focaria. Ou, putz, eu vou fazer coisas que têm um payback. Vou inventar. Uma marca de roupa. Não, eu quero estar naquela feira porque eu vou vender, esse negócio vai se pagar e eu tenho um ROI. Né? Beleza. Né? Então, se não for nada que você consiga atribuir um ROI, que é basicamente você não está gastando dinheiro. Está só trocando dinheiro lá com o cara e pegando dinheiro de volta e aí melhorando um pouco sua marca. Mas se não for algo nesta linha, eu botaria em algo realmente distintivo que diferencia o seu produto dos outros. Não patrocina nada, não vai botar logo em lugar nenhum, ninguém vai lembrar de você, é o que é. Tá? Então, é isso que eu faria. Muito bom. Se vocês querem deixar um recado final aí, fiquem à vontade. Pô, pessoal, do meu lado, só queria agradecer demais o papo, acho que foi super rico, acho que são experiências exatamente como essa, então provavelmente vocês vão ver eu copiando esse modelo aqui, porque, pô, achei fantástico, vocês estão convidados também para ir palestrar no nosso próximo evento, vocês fizeram o 6.6, eu acho que, pô, é fantástico também, já estou me convidando para ir na próxima edição, e vocês estão mais do que convidados para vivenciarem um pouquinho da Expert, então... Pô, a Rafa tem meus contatos, eu acho que vocês são todos nossos convidados, eu acho que vocês vão entender um pouquinho do nosso mundo, das nossas experiências, daquilo que a gente se propõe. E quem não é cliente nosso, pô, não deixe de abrir a nossa conta aí. Boa. Do meu lado, primeiro agradecer, tá? De verdade, a oportunidade. Legal pra caramba, tá? Eu adoro esse tipo de papo. Eu adoro falar com gente inteligente e engajada. Tá? Eu tenho, para mim, putz, isso é legal demais. Eu adoro dividir coisas, contar história, ouvir, trocar. Né? Detesto quando o grupo não é engajado, é exatamente o oposto. Né? Então, eu queria agradecer pelo modelo, pela dinâmica. E para quem está aqui, eu queria falar o seguinte, né? Estamos aqui, hoje, quarta-feira, deve ser 9h agora aqui. Vocês estão aqui, ouvindo dois babacas aqui falarem, tá? Contarem um pouco das histórias deles. E é legal pra caralho, a frase é essa, tá? É legal pra caralho ver o olho de vocês, ver a motivação de vocês, tá? Isso que acho que a gente precisa cada vez mais, tá? Tipo, o que vai te levar longe é trabalhar duro, é se importar. Eu sempre falo, para mim tem uma frase que falou que é importante, que é care, de importar. Se importa com o seu trabalho, se importe com o seu colega, se importe com o seu amigo, com sua família, se importe com tudo, tá? E quando eu olho aqui para esse grupo, de verdade, tá? E eu vejo, vocês aqui, depois de 2 horas de papo, quarta-feira, 9h, chovendo, tudo mais, e vocês, olhando, engajados, isso é muito foda, tá? Eu acho que o que vocês mostram aqui já é metade do caminho, tá? Então, sigam com essa fome, com essa vontade, que vocês vão muito longe. Parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Parabéns pela trajetória, engrandeceram muito.